Minha avó me contou sobre você antes de morrer, disse a menina, e o bilionário desmaiou ao ver a foto. Antes de continuar, inscreva-se e conte nos comentários de onde você está assistindo. A garota se chamava Marina, tinha 12 anos, pés grosseiramente enluvados de poeira e um casaco fino demais para o vento do entardecer. Ela segurava uma pequena foto antiga dentro do bolso do vestido, o papel amassado pelo próprio medo e pela pressa. A casa à sua frente era uma mansão de vidro e pedra, muros altos e um portão que rangia como se guardasse silêncios. E ela caminhou até ali com o único objetivo que conhecia, encontrar quem, segundo a avó, precisava prestar contas com o passado. A mãe de Marina doía nos ossos por uma febre sem remédio, e cada passo da menina era uma chamada por ajuda. Quando a porta se abriu, algo que parecia impossível estava prestes a emergir. O dia a dia de Marina era um mosaico de pequenos sacrifícios e gestos repetidos que formavam uma rotina dura e, ao mesmo tempo, cheia de pequenas filigranas de amor. Ela acordava antes do sol, varria o apartamento apertado onde moravam em um prédio antigo do bairro do Jardim das Acácias, preparava a sopa rala para a mãe, lia as poucas páginas de um livro emprestado para manter viva a ilusão de que podia ser outra coisa. A avó, a Dona Celeste, tinha sido quem ensinou palavras gentis e como costurar remendos na alma e na roupa. Sempre dizia que a verdade tinha o peso de um colar, que podia ferir no começo e depois proteger. O cheiro de chá de erva que a avó deixava no intervalo das noites ainda vinha à memória de Marina, um aroma terroso e doce que se misturava ao cheiro de fumaça das panelas velhas. A casa era pequena e o som predominante era o tic-tac de um relógio de parede que alguém havia esquecido de ajustar. Nas manhãs em que a mãe podia andar, havia risos que tentavam enganar a fome. Nas noites em que a febre batia, havia sussurros e promessas de dias melhores feitos com o resto de forças que sobravam. Marina guardava no bolso da saia, junto da foto, uma lista de nomes de remédios e uma promessa: vender limonadas e panos de louça no portão da prefeitura para juntar dinheiro. Ao lado da cama encontrava sempre um bilhete amarelado da avó, palavras escritas com a mão trêmula que diziam: fique forte e conte a verdade quando for necessário. Os vizinhos, pessoas que faziam parte do cenário, tinham rostos conhecidos e histórias próprias. Dona Rosa do Sete Rá, que trazia bolos na sexta-feira. Paulo, o carteiro, que sempre tinha uma notícia. Jéssica, a manicure, que arranjava as unhas de Marina quando sobrava troco. Senhor Henrique, aposentado, que cuidava das plantas do corredor. E a jovem médica voluntária Ana Luísa, que às vezes passava pela rua e deixava palavras de conforto. Todos tinham presenças pequenas e gestos concretos que sustentavam o dia a dia da família. Marina sabia contar cada pedaço daquela vida. Sabia também que a verdade que a avó carregava talvez fosse a chave para mudar tudo. Naquela tarde, o sol inchava a cor das fachadas e o vento trazia pó e sussurros. Marina caminhou até a calçada da mansão com passos que batiam no concreto como perguntas. O portão de ferro rangeu quando ela bateu e um jardineiro chamado Vicente apareceu. As mãos enluvadas de terra, um rosto cansado e um olhar que mediu a menina em segundos. Ela disse com voz fina, quase sem timbre: minha avó me pediu para entregar isto, e mostrou a foto para Vicente. O homem olhou por cima da lente do relógio, sentiu o cheiro de terra e grama cortada vindo do jardim e chamou a atenção de uma mulher que passava com uma bandeja. A luz da tarde fazia sombras longas no corredor. Um perfume de jasmins escapava do canteiro ao lado do portão. O som distante de passos sobre cascalho vinha do interior da propriedade. O metal frio do portão tocou na palma da mão de Marina quando ela se apoiou. A voz do jardineiro tinha um eco de quem viu muitas chegadas naquela rua. A foto mostrava uma mulher jovem de cabelos presos numa fita, sorriso aberto, olhos que pareciam conhecer a menina. Marina sentiu as pernas leves por um segundo e disse surpresa e firme: essa sou eu quando pequena, e essa é minha avó. Vicente, surpreendido, deixou a pá no chão e chamou pelo interfone da casa com voz mais baixa. Em poucos minutos, um homem alto e bem vestido apareceu no corredor. O porteiro Joaquim o acompanhou, trazendo um conjunto de chaves que tilintavam como pequenas acusações. O homem, que se chamava Eduardo, olhou para a foto por poucos segundos e a cor foi saindo de seu rosto como tinta dissolvida em água. A presença dele preenchia o corredor. A textura do tecido do terno parecia absorver a luz e sua respiração ficou curta. Marina percebeu que algo havia se deslocado no ar. Logo que o homem entrou no hall, a sensação de ar pesado aumentou.
A sala tinha cortinas grossas que abafavam os sons da rua, um tapete que engolia os passos e uma mesa com um vaso de lírios que exalava um perfume frio e elegante. Eduardo, o dono da casa, sentou-se sem uma palavra, as mãos pousadas sobre o joelho. A foto estava entre as mãos trêmulas de Marina e ela explicou com a sinceridade de quem aprendeu a dizer apenas o necessário. Minha avó pediu que eu entregasse isto ao senhor. Eduardo olhou para a menina, depois para a foto, e havia uma dor antiga desenhada em suas pálpebras. O silêncio que se seguiu foi longo o suficiente para que se ouvisse o relógio da sala marcar minutos. Então ele falou, voz baixa e contida. Onde sua avó conheceu o meu nome? Marina respondeu, sem entender bem a magnitude do que dizia. Ela me disse que o senhor era alguém importante na história da família dela. Naquele momento começou um diálogo tenso, lento e cheio de pausas que pareciam carregar anos. Eduardo perguntou quem era a avó dela, se tinham sobrenome, onde moravam, se havia documentos que comprovassem. Marina respondeu com o que sabia, cada resposta curta e direta, com o cheiro do vaso de lírios invadindo a cena. O som abafado de passos de empregadas vindo do corredor, o frio do mármore sobre os pés de Eduardo e a textura áspera da foto entre os dedos da menina. Cada palavra de Eduardo vinha medida, às vezes como perguntas, às vezes como solilóquios que tentavam encaixar peças desconexas na mente. Paulo, o carteiro do bairro, que havia sido chamado por Vicente, entrou com um envelope que carregava registros antigos. Jéssica se aproximou trazendo um copo de água. Dona Rosa ficou na porta com um bolo embrulhado. O porteiro Joaquim segurou uma pequena caixa com cartas antigas que havia encontrado no sótão da casa. Os nomes se tornaram pontos de apoio na trama que se abria. No primeiro grande momento de tensão, que aconteceu no corredor da mansão quando a foto foi mostrada pela primeira vez, houve uma série de perguntas e reações que alongaram o ar em compasso de expectativa. Eduardo falou, eu não consigo acreditar, como se repetisse uma palavra em busca de sentido. Vicente respondeu, senhor, ela disse que a avó a mandou, e a voz dele trêmula denunciou preocupação. Joaquim acrescentou, eu encontrei estas cartas no sótão, e deixou as cartas sobre a mesa. Marina perguntou o que tem escrito ali. A menina olhava as cartas com uma mistura de curiosidade e medo. Dona Rosa, que seguira pela calçada, exclamou, talvez seja hora de encarar a verdade, e o comentário explícito cortou mais que qualquer silêncio. A foto e as cartas eram como uma pressão que forçava a abertura de gavetas antigas. O ar cheirava a madeira polida e a café recém-passado. O som do vento nas folhas das árvores do jardim parecia um sussurro que pedisse por calma. A reação de Eduardo foi física, a mão no peito, os olhos fechando por um segundo antes de abrir e encarar a sala inteira como se buscasse apoio. Foi o primeiro vislumbre de que ali havia mais do que curiosidade. Havia uma história enraizada. A investigação inicial da casa começou com uma busca cuidadosa por documentos, cartas e objetos antigos. Eduardo pediu que trouxessem a caixa de cartas do sótão e a abriu sobre a mesa. As páginas tinham cheiro de mofo e tinta velha, o papel fazia som ao ser folheado e havia manchas castanhas que contavam histórias de cafeína e lágrimas. Enquanto as cartas eram lidas, trechos eram repetidos em voz alta. Meu coração não suporta mais carregar este segredo, escreveu uma jovem que assinava apenas com a letra C. Marina escutava cada palavra como se fossem moedas caindo numa caixa vazia. O jardineiro Vicente descreveu o sótão apontando onde a caixa estava escondida. Jéssica passou a mão nos braços da menina para confortá-la. Ana Luísa, a médica voluntária que a acompanhara pela janela, anotou nomes e datas, sempre com a precisão de quem sabe que fatos importam. Eduardo teve um colapso emocional e pediu um tempo. Sentou-se num sofá e ficou imóvel. As cartas mencionavam um nome que não aparecera nas conversas recentes, um nome que ligava diretamente a avó de Marina ao passado dele. Foi então que a primeira sombra de uma grande revelação parecia tomar corpo. A possibilidade de um laço não reconhecido, de um parentesco escondido por circunstâncias que ninguém quis lembrar. No dia seguinte, a busca se aprofundou. Eduardo autorizou uma perícia simples do material encontrado e chamou uma testemunha que fora amiga de juventude, o advogado Marcos, para auxiliar na organização dos documentos. A perícia envolveu processo técnico de arquivamento. As páginas foram catalogadas, numeradas e digitalizadas. O procedimento técnico da perícia consistiu em fotografia das cartas com luz fria, descrição das manchas, registro de datas e comparação de caligrafia com amostras em arquivo.
Para confirmar relações, foi sugerido um exame de DNA, que poderia trazer uma resposta científica. A explicação do procedimento de coleta do DNA foi simples e didática. Suave bucal coletado por técnica treinada, amostras identificadas com código único, envio ao laboratório credenciado com cadeia de custódia documentada, análise comparativa com amostras do suposto parente e relatório concluído em poucos dias úteis. As palavras técnicas soaram como promessas de objetividade, uma espécie de alívio num mar de emoções. Eduardo, dividido entre descrença e esperança, consentiu com a coleta. Antes de proceder, ele pediu a Marina que contasse mais sobre sua avó, e a menina falou de memória, das receitas de bolo, do cheiro de chá, da risada baixa que a avó guardara mesmo nos piores dias. O advogado Marcos anotou cada detalhe e prometeu que tudo seria feito com a maior discrição, para preservar as partes envolvidas. Enquanto a investigação tomava forma, a vida de Marina continuava. Em casa, a mãe, Carla, enrolava meias para aquecer os pés com água morna e falava de maneira que tentava acalmar mais a si mesma que a filha. "Eu não quero que você se machuque", dizia Carla em voz firme e trêmula. Havia visitas frequentes do vizinho Senhor Henrique, que trazia legumes, e de Dona Rosa, que deixava bolos. A escola se tornara um lugar onde Marina mostrava sorrisos contidos, e a diretora Teresa oferecera apoio para as faltas da menina. Em uma tarde, Marina teve uma conversa longa com o médico do posto, Dr. Felipe, sobre os remédios da mãe, e o médico explicou possibilidades de programas sociais e como requerer auxílio emergencial. Entre essas conversas, a menina aprendia a negociar uma realidade, onde os dias ruins e os gestos de bondade apareciam em igual medida. Essa continuidade do cotidiano era necessária para mostrar que, mesmo em meio a reviravoltas, havia uma vida que precisava ser sustentada e que cada descoberta carregava consequências práticas. A mãe respirava com sons profundos, a cozinha cheirava a arroz e alho refogado, o tecido gasto da almofada tinha o odor do tempo, e a janela deixava entrar um vento morno que mexia as cortinas finas. Algumas semanas depois, Marina voltou à mansão. Havia um convite formal assinado por Eduardo para conversar com calma, e a jovem passou pela entrada principal com o rostinho decidido. O encontro no portão dessa vez teve um tom diferente, havia expectativa e também medo. Vicente, o jardineiro, estava no mesmo lugar, agora com um sorriso contido. Joaquim abriu o portão e pediu que esperassem no banco do jardim. O sol batia com força, havia cheiro de grama recém-cortada e o sabor de um café distante na boca de Marina quando se apresentou. Eduardo apareceu com uma pasta e um ar menos duro, parecendo mais humano, com rugas que lembravam noites mal dormidas. O diálogo que se seguiu foi longo e carregado de emoções. Eduardo começou contando memórias de infância, como não entendia bem determinadas ausências na sua família e como havia guardado lembranças soltas, como quem guarda notas de dinheiro em bolsos de casaco. Marina respondeu com honestidade, contou sobre a avó e as histórias contadas à mesa de jantar, falou de uma promessa que a avó fizera antes de morrer. O advogado Marcos entrou na conversa para registrar fatos e sugerir que todos os passos fossem feitos com calma e de forma documentada. Nessa sequência de falas, cada um dos presentes teve sua voz. Jéssica falou do impacto imediato na menina. Dona Rosa ofereceu bolos e apoio prático. Dr. Felipe comentou sobre a situação de saúde da mãe. Ana Luísa sugeriu apoio emocional para Marina. E Paulo, o carteiro, ofereceu uma fala singela sobre o que observara no bairro. A presença desses nomes funcionou como uma rede que tornava o processo menos solitário. O segundo grande momento de tensão ocorreu quando Eduardo contou uma história que o prenderia ao passado. Ele confessou que havia recebido décadas atrás uma carta que o metera no dilema de uma escolha. Marina perguntou o que estava escrito naquela carta, e ele respondeu que havia promessas quebradas e medos físicos que o haviam empurrado para longe. A sala parecia encolher com as palavras. A voz de Eduardo vacilou e então se estabilizou para explicar que acreditava que era protegido por segredos que o mantinham a salvo. A reação física foi intensa. Ele levou a mão à testa, recuou como se o chão tivesse se movido e comentou: "Eu não sabia que isso voltaria." A presença dos convidados acentuou a tensão. Dona Rosa chorou ao ouvir as memórias, Jéssica pegou a mão de Marina e Marcos registrava cada trecho.
O ambiente foi preenchido por cheiros, texturas e ruídos que intensificavam cada palavra proferida. A narrativa de Eduardo começou a ligar pontos e a abrir caminhos para a prova que teria de vir. Na cozinha da casa de Marina, em uma noite úmida, houve uma conversa entre mãe e filha que foi ao mesmo tempo íntima e direta. Carla segurou a foto com as mãos que tremiam e disse: "Eu tentei proteger você, dizendo que era só uma história." Marina perguntou por que ela nunca contou tudo, e a mãe explicou que havia tido medo, medo do julgamento, medo de perder o pouco que tinham. O diálogo foi longo, com pausas e repetição de frases para ganhar tempo e coragem. Carla falou sobre a avó Celeste, sobre festas passadas, sobre a carta que ela mesma queimara em uma noite de desespero. Marina respondeu com perguntas simples e diretas. Por que fez isso? Por que me deixou? E a mãe respondeu: não foi fácil, eu queria te proteger. A química entre as palavras tinha o gosto metálico da honestidade, e o cheiro de fumaça lembrava as cartas queimadas. A cena foi carregada de sensações, o tecido áspero do cobertor, o som do rádio na sala, o paladar salgado das lágrimas, a textura fria da foto nas mãos. Essa sequência mostrou que, mesmo com revelações externas, as conversas íntimas eram essenciais para reconstruir laços. No terceiro momento de tensão, as cartas antigas revelaram uma passagem em que a avó de Marina, Celeste, relatava uma gravidez que havia sido escondida por medo e vergonha, e um nome mencionado em segredo. As páginas explicavam que ela decidira proteger o filho e que por essa razão adotaram um novo caminho, deixando marcas que só o tempo poderia ler. As palavras eram fortes e pessimistas, diziam que a verdade poderia ferir, mas que a mentira corria o risco de destruir. A leitura pública dessas linhas cortou o ar. Eduardo leu em voz alta trechos que mencionavam um encontro em uma estação de trem, um bilhete e uma promessa não cumprida. Cada frase tinha o peso de um objeto encontrado no fundo de um vaso. O jardim da mansão tornou-se então um palco de lembranças. A tensão cresceu quando alguém falou sobre a possibilidade de um laço de sangue que ainda poderia ser confirmado. Naquele instante, todos perceberam que era preciso uma prova incontestável para transformar suposições em fatos. O processo de coleta de material para teste de DNA foi realizado no laboratório credenciado sugerido pelo advogado Marcos. Uma técnica especializada, identificada como Laura, realizou a coleta com luvas e equipamentos esterilizados. Utilizou suaves estéreis nas bochechas de Marina e de Eduardo. Etiquetou cada amostra com um código único, registrou o horário e a data e embalou as amostras para envio. O laboratório fez a cadeia de custódia e a análise envolveu marcadores genéticos comparativos, com resultado divulgado em relatório assinado por perito. Esta explicação técnica ajudou a transformar o pânico em processo e o processo em possibilidade de resposta. A memória do cheiro de álcool dos algodões e do som do lacre da embalagem foi, por um tempo, mais forte que os receios. No quarto momento de tensão, que foi talvez o mais esperado por todos, chegou o resultado do exame. O silêncio na sala enquanto o envelope era aberto foi como um compasso de espera. Eduardo segurou a carta com mãos que tremiam e leu as linhas que traziam a confirmação. As palavras científicas tão frias condensaram algo muito humano. Existe uma compatibilidade genética que demonstra a relação entre as amostras analisadas. A sensação de alívio foi quase física, o ar parecia renovar-se. Por outro lado, uma onda de culpa e de anos perdidos irrompeu. Marina caiu de joelhos e Eduardo sentou-se com o rosto entre as mãos. Houve choro, houve risos contidos e houve perguntas sobre o passado que precisavam agora de respostas. Esse momento foi uma descarga emocional após a longa espera e funcionou como ponto de virada definitivo. Pessoas que antes observavam à distância vieram para perto. Ana Luísa sugeriu apoio psicológico. Dr. Felipe ofereceu encaminhamento médico para a mãe de Marina. Jéssica trouxe água. Vicente segurou a bolsa da menina. Cada personagem teve uma reação concreta e humana. A reunião que se seguiu ao resultado do DNA foi uma sequência de diálogos densos, cheios de explicações e pedidos de perdão. Eduardo falou: "Eu quero saber por que nunca soube", e Marina perguntou por que ninguém falou antes. As respostas envolveram cartas queimadas, decisões feitas sob pressão, promessas de silêncio e um medo profundo do escândalo. O advogado Marcos organizou os termos para que Eduardo pudesse se aproximar com prudência e respeito.
Houveram debates sobre moralidade, sobre reparação material e afetiva, e sobre o modo de apresentar essa nova realidade ao resto da família e à vizinhança. Dona Rosa insistiu para que se oferecesse um apoio concreto sem alarde, sugeriu cozinhar para casa, e Jéssica propôs um grupo de visitas para ajudar com as tarefas diárias. Paulo falou que a comunidade ficaria comovida se soubesse a verdade e que muitos iriam querer ajudar. Nesse momento, a narrativa ganhou contornos de reconstrução e de planejamento prático. Os dias seguintes foram de ajustes. Eduardo procurou formas de reparar e oferecer estabilidade, pagamento de contas médicas, encaminhamento a programas sociais e proposta de moradia temporária até que decisões mais firmes pudessem ser tomadas. Havia resistência e receio em aceitar ajudas repentinas, como se nenhum dos lados quisesse ser vestido com a roupa do favorecido sem que a costura fosse examinada. As conversas eram cheias de cuidado e de linguagem técnica sobre benefícios, contratos e possibilidades legais. O processo para regularizar documentos e garantir apoio foi explicado com termos simples, mas também com passos bem definidos. A administração financeira de ajuda envolveu a abertura de conta conjunta para despesas médicas, negociação com farmácias para obtenção de remédios a preço reduzido e um cronograma de visitas para garantir que a integração não se desse de forma abrupta. Juntos, discutiram horários de visitas, quem levaria a mãe ao hospital e como manter a privacidade diante de um caso que poderia virar notícia. No epílogo, um mês depois, a rotina já tinha alguns pontos de ancoragem novos. Eduardo visitava a casa de Marina com frequência, mas sempre de maneira respeitosa, trazendo remédios, falando de maneira simples e tentando recuperar o tempo perdido sem atropelar o processo de aproximação. Marina começara a frequentar um reforço escolar pago por uma doação discreta do próprio Eduardo, e a mãe tinha consultas agendadas com especialistas através de encaminhamento do Dr. Felipe. A comunidade do bairro seguia oferecendo apoio. Dona Rosa deixava refeições 2 vezes por semana. Paulo coordenava uma pequena vaquinha local e Jéssica fazia horários para pequenos serviços domésticos. A foto que trouxera a história continuava a morar em um lugar de destaque na sala, emoldurada por uma moldura simples que a avó Celeste usava para guardar lembranças. A menina olhava para ela e via não apenas a mulher que a criara, mas também uma história que agora começava a ser reconstruída com novos rituais. Era visível que os primeiros passos tinham sido dados e que havia cautela, mas também um sentimento crescente de que a verdade, embora tardia, começava a produzir efeitos concretos de cuidado. 3 meses depois, as mudanças ganhavam contornos mais firmes. A mãe de Marina havia conseguido um plano de medicação contínua e sessões terapêuticas foram iniciadas para lidar com traumas antigos. A escola de Marina a acolheu com maior atenção e a diretora Teresa organizou uma pequena bolsa de estudo para que a menina não precisasse trabalhar tanto nas ruas. Eduardo envolveu a família dele em conversas, iniciando um processo de reconciliação com parentes que tinham opiniões divergentes. Houve encontros formais em que explicações foram oferecidas e, em algumas ocasiões, resistências se manifestaram. Algumas pessoas do círculo íntimo de Eduardo, como sua mãe Helena e seu irmão Carlos, tiveram reações complexas. Decidiram, após conversas emocionais, participar de um jantar para iniciar a convivência. A presença de um profissional de mediação, a psicóloga Rafael, ajudou a facilitar o diálogo. Foram trazidos documentos que confirmavam trechos das cartas antigas, arquivos fotográficos foram compartilhados e pequenas cerimônias familiares foram planejadas para marcar o início de um novo capítulo. A vida ainda guardava feridas, mas 3 meses depois já se via uma agenda de cuidados que planejava o futuro. 6 meses depois, a transformação mostrava resultados práticos. A mãe de Marina, Carla, havia se mudado para um apartamento com melhor ventilação e acesso a medicamentos, fruto de uma combinação de ajuda financeira e negociação com serviços sociais. Marina agora tinha um horário de estudos e participação em um projeto cultural que a inspirava a aprender fotografia, uma atividade que Eduardo apoiou com a compra de uma câmera simples. A relação entre Marina e Eduardo se desenvolvia em pequenos gestos, visitas aos sábados para arrumar o quintal, conversas sobre memórias antigas e passeios a parques da cidade. O vínculo entre as famílias se fortalecia com o tempo e com a ajuda de profissionais que trabalharam questões emocionais e administrativas. Havia resistências, claro, e conversas difíceis ainda aconteciam, mas a base de apoio era sólida. Um jantar coletivo na casa de Eduardo marcou o fechamento simbólico do processo de reconciliação. Velhos medos foram discutidos, cartas foram lidas e perdões foram pedidos.
A comunidade em torno do Jardim das Acácias se envolveu de forma contínua, e nomes como Dona Rosa, Paulo, Jéssica, Dr. Felipe, Vicente e Teresa tornaram-se referência nesse processo de reconstrução. O que começou como uma visita arriscada com uma foto no bolso, acabou por formar uma rede de apoio que mudou a vida de várias pessoas. No fim, a verdade encontrou o caminho de volta para casa, e cada passo adiante foi dado com cuidado, respeito e um desejo de reparar o tempo perdido. Se esta história tocou você, inscreva-se para que possamos continuar trazendo relatos reais como este, e compartilhe sua opinião nos comentários. Quando as portas que um dia foram trancadas finalmente se abriram, não foi apenas uma casa que recebeu novas vozes, foi uma história que ganhou peças de volta. O homem que viveu dividido entre silêncio e memória, agora tinha uma chance de participar da vida que se revelou. A menina que cresceu carregando promessas, agora tinha remédios e oportunidades. E a avó Celeste, mesmo ausente, mostrou que algumas verdades precisam de coragem para serem contadas. As feridas não desapareceram de forma mágica. Haverá conversas difíceis pela frente, ajustes e o trabalho de reconstruir confiança. Mas algo essencial foi restaurado: a possibilidade do reencontro. Se esta história tocou você, inscreva-se. Queremos ouvir suas histórias e construir uma comunidade que se apoia. No fim, a verdade encontrou seu caminho de volta para casa.